Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz. Obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira a atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quem disse essa frase foi Paulo de Tarso aos Romanos. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Termal, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Hoje, em nosso Momento Espírita, a reflexão é sobre renovação interior. Com base nessa frase de Paulo de Tarso, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. O Espírito Irmã Maria do Rosário, no livro Na Sublimação da Alma, nos traz uma linda reflexão com base nessa frase de Paulo. Ela nos diz: no alvorecer de cada dia, renova os teus sentimentos, como o sol que brilha a cada amanhecer. Deixa que a luz divina envolva o teu coração, para que possas fazer do teu dia um dia de luta, mas também de paz e de amor. Espera com paciência que os problemas se resolvam, mas não percas a esperança de que após as tormentas o sol volte a brilhar. Não te entregues ao desespero quando as soluções que buscas se tornem difíceis de acontecer, mas prossegue com firmeza, lutando e esforçando-te para que tudo venha a se resolver,
embora nem sempre como desejas, mas como realmente devem ser. Se alguém te magoou, perdoa e esquece. Se alguém não te entendeu, procura tu o entendimento que se fizer necessário. Se alguém reclama de ti, procura tornar-te melhor, para que ninguém encontre no teu modo de ser motivo para queixar-se. Nem sempre na vida contentamos a todos. Procura, porém, aceitar as diferenças que encontrares nos outros. Deus não nos criou perfeitos, criou-nos simples e ignorantes, e a cada um compete o dever de buscar o seu crescimento interior, melhorando sempre o seu modo de ser, de agir e de sentir. À nossa frente surgem sempre dois caminhos a seguir, o do bem e o do mal. Assim sendo, analisa a ti mesmo e verifica por qual deles estás a caminhar. E se perceberes que estás a trilhar caminhos errados, retorna ao ponto de partida e começa tudo de novo. Estarás assim a cada dia que se renova, também renovando-te interiormente. Faze claridade em ti mesmo e terás sempre à tua frente um caminho de luz. Precisamos renovar nossos sentimentos e a cada dia que amanhece é uma oportunidade que Deus nos dá para mudarmos, para encontrarmos o caminho que vai nos levar até Ele. Ela diz: deixa que a luz divina envolva o teu coração, para que possas fazer do teu dia um dia de luta, mas também de paz e de amor. Qual a melhor forma para entrarmos em conexão com essa luz divina? A prece, a oração. Quando Jesus disse: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele quis dizer: pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar. Pede bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta, mas com fé, fervor e confiança, e com humildade, sem arrogância, para não sermos abandonados a nossas próprias forças. Ela também nos diz no texto: espera com paciência que os problemas se resolvam, mas não percas a esperança de que, após as tormentas, o sol volte a brilhar. Não te entregues ao desespero, ela diz, quando as soluções que buscas se tornem difíceis de acontecer, mas prossegue com firmeza, lutando e esforçando-te para que tudo venha se resolver, embora nem sempre como desejas, mas como realmente deve ser. Ela diz também: se alguém te magoou, perdoa e esquece. Se alguém não te entendeu, procura você o entendimento que se fizer necessário. Se alguém reclama de ti, procura tornar-te melhor, para que ninguém encontre no teu modo de ser motivo para se queixar. Nem sempre na vida contentamos a todos, então procuremos aceitar as diferenças que encontrarmos nos outros. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, que fala dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Os Espíritos nos falam sobre a paciência, a obediência e a resignação, virtudes que a Irmã Maria do Rosário nos chama à reflexão.
Vejam o que eles nos explicam sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Lázaro, ele nos lembra que a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, mas que nós confundimos erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Lázaro diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Logo em seguida, desse capítulo, nós vamos entrar no capítulo 10, que fala dos bem-aventurados os misericordiosos. Daí entram os ensinamentos de Jesus sobre o perdão das ofensas, sobre a indulgência. A renovação interior é isso, exercício de olhar para dentro, rever atitudes, analisar principalmente os ensinamentos de Jesus com as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Todos nós temos pontos escuros, todos temos nossas sombras, mas estamos aqui justamente para trabalhar nesses pontos escuros, trazendo a luz. A mensagem, ela diz: deixa que a luz divina envolva o teu coração. Paulo diz: vence o mal com o bem. Por isso temos que trabalhar esses pontos escuros. E o que seriam esses pontos escuros? As mágoas, os ressentimentos, a raiva, o ódio, a cólera, a inveja, o egoísmo, o orgulho. O texto diz assim: no alvorecer de cada dia, renova os teus sentimentos. Se alguém te magoou, perdoa e esquece. Se alguém não te entendeu, procura você o entendimento que se fizer necessário. Se alguém reclama de ti, procura tornar-te melhor, para que ninguém encontre no teu modo de ser motivo para se queixar. Nem sempre na vida nós vamos contentar a todos. Então procuremos aceitar as diferenças que encontrarmos nos outros. Essa é a mensagem do livro. E lembremos sempre os ensinamentos do Mestre Jesus. Sem ele, nós não conseguimos fazer a nossa renovação interior. No capítulo 10 ainda, falando sobre os bem-aventurados misericordiosos, tem uma passagem do Evangelho que fala assim. Deixa eu procurar aqui para vocês. É o item 1 e 2 do Evangelho, capítulo 10. Jesus diz assim, nos Evangelhos de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Importante essa reflexão. Jesus ensinou
que o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedirmos perdão a Deus, é preciso que se perdoe os outros. E se algum mal nós tivermos feito contra alguém, é necessário que a gente repare. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, ele não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras, né? Irmã Maria do Rosário, ela fala: não te entregues ao desespero quando as soluções que buscas se tornem difíceis de acontecer, mas prossegue com firmeza, lutando e esforçando-te para que tudo venha a se resolver, embora nem sempre como desejamos, mas como realmente devem ser. Ela está nos falando o quê? Que precisamos ter fé, esperança. E aqui eu vou ler uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né, que nos mostra que Deus está atento a tudo que acontece conosco. Jesus está dizendo para que confiemos em Deus diante das dificuldades. Está no capítulo 6. Jesus diz: não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Aqui estas palavras, elas nada mais são do que uma alegoria poética, mas que quer dizer que Deus jamais abandona os que nele confiam. Mas precisamos nos esforçar, precisamos fazer a nossa parte. Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Aqui no trecho final da mensagem da irmã Rosário, ela diz assim: Deus nos criou perfeitos. Não nos criou, melhor dizendo, Deus não nos criou perfeitos. Criou-nos simples e ignorantes. E a cada um compete o dever de buscar o seu crescimento interior, melhorando sempre o seu modo de ser, de agir e de sentir. À nossa frente surgem sempre dois caminhos a seguir, o do bem e o do mal. Assim sendo, analisa a ti mesmo e verifica por qual deles estás a caminhar. E se perceberes que estás a trilhar caminhos errados, retorna ao ponto de partida
e começa tudo de novo. Estarás assim a cada dia que se renova, também renovando-te interiormente. Faze claridade em ti mesmo e terás sempre à tua frente um caminho de luz. Podemos aqui fazer um seguinte exercício. Quando estivermos diante de alguma situação, analisemos como Jesus agiria. Os Espíritos nos falam que Jesus é nosso modelo e guia. Se estudarmos o seu Evangelho com a ajuda da doutrina espírita, conseguiremos realizar nossa renovação interior, porque, na verdade, essa é a proposta de Jesus para nós, a nossa renovação. Somente assim chegaremos a Deus, nosso Pai. A tarefa não é fácil, porque é a luta contra todas as manifestações do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E exemplos durante todos esses anos, de séculos e mais séculos, nós tivemos exemplos para nos inspirarem. E Jesus, como modelo e guia, ele veio para nos mostrar o caminho. Ele é o nosso guia. Quantas vidas Jesus modificou quando esteve aqui? Está lá no Evangelho, está lá nos Evangelhos, não é mesmo? Maria Madalena, os próprios apóstolos, Zaqueu, o cego Bartimeu e tantos outros. Já está agora, é na hora de darmos uma chance a Jesus para modificar nossas vidas. Essa era a nossa reflexão que eu trouxe, que eu compartilho com vocês e espero de alguma forma ter ajudado vocês nesse processo que cada um de nós estamos aqui passando, né? De que chegou a hora de nos olharmos para dentro de nós, de buscarmos dentro de nós a essência divina e colocarmos em prática aquilo que somos e aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o amor. Eu desejo um ótimo sábado com muita paz e muita luz a todos nós. Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos que cuidam dessa cidade, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão escutando, que fizeram a caridade de sintonizar com a rádio. Muito obrigado. Obrigado em nome de Nosso Senhor da Vida. Vamos pedir que, se você está no carro, você olhe para fora, o céu azul. Se você está no campo, você olhe essa grama, essa terra maravilhosa que nosso Pai Deus nos permite pisar com nossos pés. Você está na praia, olhe as ondas do mar infinito. Você tem seu filho perto nos braços, aperte ele contra seu coração. Mas também aos queridos pais e mães que têm aqueles filhos que não conseguem dialogar com eles. Abrace seu filho com pensamento, com coração. Aos filhos que não têm diálogo, contato com os pais, que eles agradeçam a reencarnação. E assim, Senhor da vida, sintamos que a luz, como esse sol de hoje, penetra por nossa cabeça e vai iluminando nossa mente, nossos olhos, para que eles sejam mais amorosos, nossos ouvidos, para que a gente consiga escutar com amor nossas palavras, que sejam cada dia mais doces, mais afáveis, para que nós possamos, Jesus, emitir esse amor que nos inunda.
E assim essa luz vai iluminando nosso coração, nosso corpo inteiro envolto nessa luz, nessa paz. Jesus querido, hoje nós conseguimos conectar-nos com Deus, com a natureza, com esses fluidos que os amigos espirituais nos trazem com essa medicina para a cura da alma, para a cura do corpo. Curai, Senhor, nossas feridas. Arrebentai as nossas correntes com o passado. Ajudai-nos a desenvencilhar-nos dessas emoções tão duras que ainda ficam no coração. E dai-nos a tua paz. Auxiliai-nos a praticar o amor, porque é o caminho da nossa felicidade. É a lei do progresso. E assim, Senhor, nossa gratidão infinita pela oportunidade que nos destes hoje, agora, nessa manhã, de luz, junto a esses amigos, junto à espiritualidade e a essa rede que os espíritos espíritas colocam sobre todos nós. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com Deus cada dia mais. Que assim seja.